Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, diretamente aqui da nossa estante, não é? Onde a gente tem a oportunidade de levar a você uma literatura relacionada ao tema que debatemos durante o nosso programa. E aqui a gente tem boas dicas, olha, sobre meio ambiente, sobre agronegócio, sobre especialmente agrotóxicos, os seus benefícios e malefícios, muito mais malefícios que benefícios, obviamente, não é? Temos muita coisa escrita aí e aqui nós queremos levar até você alguma coisa para você ter a possibilidade de aprofundar a temática. Aqui do François Outart, a agroenergia, solução para o clima ou saída da crise para o capital. Está aí uma boa reflexão aqui pela editora Voz para você. Aqui também tem um outro livro aqui, também pela editora Vozes, do Jurandir Zamberlan e o Alceu Fronchetti, agroecologia. Veja quantas associações, né? Agroecologia, caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Está aqui para você acompanhar aí, ok? Isso, agroecologia, tá certo? Mais um outro livro aqui, a gente falou há pouco no primeiro bloco sobre os transgênicos, não é? Então aqui, o do Robert Ali Brack e também o Frank Surret, Transgênicas, é uma tradução, obviamente, das Vozes, em parceria com as edições Triuce. Transgênicas, uma ameaça aos agricultores. Está aqui para você, mostra aqui. Isso, beleza, tá aí, ó. Você pode acessar o site da editora Voz e fazer também aí o seu pedido. Aqui pela Loyola, temos também outros livros aqui pela Canção Nova. A doutora Gisela Savioli, Tudo Posso. Interessante, com relação à alimentação, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Doutora Gisela, que tem programa na TV Canção Nova, na rádio também, uma parceira da Canção Nova aí para você. É a nossa dica literária para que você possa, além do que estamos conversando aqui em estúdio, a provocação que estamos fazendo, a reflexão que estamos fazendo, você também tenha a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão importante e que leva também você a mandar um e-mail para a gente. Você diz, ô padre, esse tema é muito bom, mas eu gostaria também que o Em Pauta debatesse tal tema. Então manda um e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com. Em pauta, tudo junto, @cançãonova.com. Daqui a pouquinho vou dar para você os outros endereços, de modo que você possa interagir conosco. Ô Frei Antônio Moser, por favor, a gente falava dessa questão das leis, precisam ser elaboradas, eu tenho maior rigor nisso daí, um controle, porque os agrotóxicos, além, obviamente, do risco à saúde humana, também afeta terminantemente, talvez até às vezes com caráter irreversível, a saúde do planeta. Nós estamos saindo de uma Rio+20, ainda estamos respirando esse encontro das nações aqui no Rio de Janeiro, e aí vamos lembrar de protocolo de Quioto e tudo mais, algumas mudanças que os países querem, mas que nós sabemos que acabam sendo barradas por causa dos interesses econômicos justamente, mas esse prejuízo do solo em tempos de sustentabilidade, de saúde do planeta, é uma coisa que não se pode desconsiderar, né, Frei? Eu estava pensando, enquanto você ia apresentando os livros, fazendo as colocações, Sim. esse tema dos agrotóxicos, efetivamente, ele tem que ser abordado numa amplitude maior. Certo. Em primeiro lugar, a própria ecologia. Como você coloca bem, não se trata apenas do azul do nosso céu e das verdes águas dos nossos mares, mas se trata efetivamente da terra, da mãe terra, que está sendo agredida de uma maneira tão violenta quanto essa, através dos agrotóxicos, de tal forma que, na prática, você vai semeando veneno. Em vez de semear a semente boa, você vai semeando o joio, não é? E de tal forma que torna inútil aquele pedaço de terra ou aquela amplitude de terra. Eu acho que ali também entra a questão da economia. Isso significa, a economia, ela tem que pensar naquilo que é saudável,
que ajuda os seres humanos e todo o planeta, não é, a ter uma condição melhor de vida. Ou seja, aquilo que nós chamamos de vida saudável. E, naturalmente, estou falando das aves, estou falando dos animais que também são contaminados, também sofrem, não é, os efeitos, não tenha dúvida nenhuma. Não é? E aquilo vai sendo uma contaminação que se generaliza cada vez mais. Com isso, a gente está levantando também a questão de uma política, não é, econômica, política não só agrária, mas econômica, e também uma política em termos de saúde. Não é? O que adianta você produzir medicamentos se você é que é o responsável, vamos dizer assim, pelas muitas doenças? E aí eu perguntaria ao especialista, né, que doenças são essas que podem brotar do uso do agrotóxico, né, na sua multiplicidade Tendo de aí, aspectos. tendo aí, Francis, um pano de fundo que os números mostram que, por ano, em termos de Brasil, por exemplo, uma pessoa consome em torno aí de 5 litros de agrotóxicos por ano. Já pensou uma coisa dessa? O nosso organismo é muito bom mesmo, né? Porque para resistir a isso tudo... Mas e aí, por favor? Esse dado é até questionado, né? Por quem questiona a campanha. Não se consome, é o que se usa, mas a gente consome. Ué. Porque está hoje detectado contaminação na chuva, na água da chuva, nos poços, nas cisternas, que nós demoramos para conseguir construir as cisternas do semiárido brasileiro para ajudar, elas estão contaminadas, o leite materno está contaminado, os mais diversos tipos de alimentos, inclusive os alimentos processados estão contaminados. Então, o ar, né, o solo, como você bem lembrou, e o solo permanece por décadas contaminado, dependendo do tipo de princípio ativo, né, de veneno. E uma coisa que a gente, antes de falar, o Frei perguntou sobre as doenças, os males, mas o uso de agrotóxicos ele não está relacionado à produção de alimentos, nem sequer isso é verdade, né? 80% desse consumo de agrotóxicos anual, ele vai para soja, milho, cana e algodão. Quer dizer, e eles não vão para a alimentação humana, eles vão para a alimentação animal, como bem lembrou o Frei Mose, que daí, ou para exportação, ou é? para a fabricação de ração que animal. por sua vez vai alimentar o ser humano. Exatamente. Você cria um círculo vicioso. E os animais aí vão além, né? Sou veterinário, né? Não falei, mas sou veterinário. A criação de frangos e de suínos ainda vai além, porque além do alimento contaminado por agrotóxicos, ela ainda sofre adição de hormônios e antibióticos na ração também desses animais. Principalmente do frango, bovinos também, mas principalmente do frango e do suíno. E se tratando de males, aí eles são, né, a Anvisa, a Organização Mundial de Saúde, aponta os mais diversos. A intoxicação aguda, que a intoxicação por agrotóxicos já é a segunda maior causa de intoxicação no Brasil. Meu Deus. A intoxicação aguda é mais fácil de ver, a náusea, o vômito, né, desmaio, dor de cabeça e tudo, e isso é inclusive mais fácil de se relacionar que aquilo é uma intoxicação por agrotóxicos. Mas a mais grave é a intoxicação crônica. E aí os trabalhadores rurais, que às vezes são contratados inclusive, né, especificamente durante a época de aplicação de agrotóxicos, para aplicar agrotóxicos, eles sofrem muito com isso, principalmente com câncer, diversos tipos de câncer, mas quem está se alimentando na cidade também, né? Os trabalhadores rurais e agricultores são mais diretamente afetados e quem está se alimentando disso também. Problemas renais, respiratórios, hormonais, tanto de hormônios da tireoide quanto de hormônios sexuais, malformação de feto e mais diversos tipos de câncer. Aliás, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas, e nós vamos mostrar agora aqui, sobre os alimentos que nós compramos, os alimentos que nós consumimos, e vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe, por favor. Tá e não tá, hoje tá mais saudável, porque o pessoal tá mais preocupado com o corpo, com a beleza, tá comendo mais coisa saudável. Todos que a gente consome, não. Lógico que não. Sei lá, eu acho que todos não tá, não. Tá.
Porque eu não passo mal quando eu como. Tem alimento em boas condições. Agora, se a população se alimenta, em sua maioria, de forma adequada, isso eu já não sei. Então é uma condição normal, não é muito desenvolvido nesse critério o Brasil, eu acho. O pessoal não tem muita informação sobre o que a alimentação boa vai trazer. A mídia tem que falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que não. Falta muita coisa, falta... Para muita pessoa, para começar, já não tem alimento mais. Né? Tem muita pessoa aí, tem uns que joga fora e tem uns que já não tem nada, então eu acho que não. Eles têm, assim, bom estado, aspecto. No final da feira que já estão quebrados, né, amassados. Sim. Bom, próximo da minha casa, eu estou falando em relação ao sacolão que me atende, sim. Eu acho que está. Por quê? Porque são bem tratados e muito bom, eu gosto. Você sabe, Frei Moza, que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, quer dizer, alimentos bonitos, aparentemente saudáveis, é que seduzem mais. O brasileiro nem sempre se alimenta tão bem, mas... O aspecto é que visual, vai... né? o aspecto Aliás, isso visual. é um pouco... Se a gente for fazer se a gente for fazer uma memória rápida aqui, bíblica, a maçã também tinha um aspecto muito bonito, mas trouxe ali incutido nela um veneno terrível, hein, Frei? Que causou a morte do ser humano. Nenhuma. Tem dúvida. Agora, eu gostaria de prosseguir um pouco na sua colocação, mais como pergunta do que como afirmação. Até que ponto, através dessa alimentação, não é, contaminada por agrotóxicos, etc., até que ponto nós devemos relacionar com depressão, não é, e com suicídios? Há regiões onde não há explicação, o número de suicídios é muito grande. E depois, com o tempo, eu não sei até que ponto isso é cientificamente garantido, mas se chegou em certas regiões a essa conclusão. Quem é que está morrendo intoxicado? Quem é que se suicida? E vão perceber que são agricultores. Claro que você deveria usar máscara, claro que teria, assim, como se defender, eu diria, de uma maneira direta, para não sofrer diretamente, mas indiretamente, não é? Essa que é a pergunta que eu lhe faço. Essa relação hoje é comprovada já, né? Um dos principais males no sistema nervoso, né? Os sintomas vão ser depressão e, em muitos casos, suicídio. Nós temos em Minas as regiões de café, do sul de Minas e do leste da região de Manhuaçu, são, não coincidentemente, regiões onde se tem altas taxas de depressão e de suicídio entre agricultores e trabalhadores rurais. Então, isso está diretamente relacionado com o uso, que apesar do que se fala, é lógico que o uso a campanha não está falando em uso correto ou em bom uso do agrotóxico, está falando em não uso do agrotóxico, porque isso é possível de ser feito. A produção de alimentos sem o uso de agrotóxico, a produção agropecuária em geral, sem o uso de agrotóxico. E os trabalhadores rurais, eles, em geral, não utilizam os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, o que hoje também já tem estudos que apontam que eles não dão essa segurança também e não resolvem, né, lógico que vão ser uma barreira ali, mas inclusive tem uma vida útil muito curta e se continuar usando ele pode ser até pior, né, porque o veneno entra pelo macacão e fica ali a pessoa suando ali dentro e, na verdade, presa junto com o veneno dentro da roupa. E apesar de eu ter colocado que o maior uso, né, mais de 80%, não está relacionado diretamente com a produção de alimentos, na produção de alimentos também se usa, né, na hortaliças e em geral. Porque até aí nós falamos, inclusive, na questão do pequeno agricultor, muito que é um fator absolutamente interessante. O nosso Brasil, além das grandes agriculturas, aí o agronegócio na sua amplitude, mas você tem os pequenos produtores também, e que a partir deles o brasileiro tem a chance de consumir um alimento mais saudável, mesmo no campo animal, quer seja frango, quer seja mesmo o leite bovino, a vaca, o boi, como todos os outros animais que se consomem. Quer dizer, é um fator hoje de equilíbrio o pequeno agricultor nesse sentido?
Bom, o censo agropecuário ele trouxe muitos dados interessantes nesse sentido. É do IBGE, né? O último foi o de 2006 e aponta que das pequenas propriedades, cerca de 30% apenas utiliza agrotóxicos. Nas propriedades acima de 100 hectares, 80% utiliza agrotóxicos. Um dado interessante. Outro dado fundamental é que 70% do alimento que chega na mesa do brasileiro é produzido pela agricultura familiar, pelos pequenos agricultores. Porque as grandes propriedades, elas, como eu falei, não estão direcionadas para a produção de alimentos, a não ser alguns grãos, feijão, alguns que estão mais, hoje em dia, cada vez mais em grandes propriedades, mas os alimentos em geral, da cesta de alimentação do brasileiro... Mas produzem o quê? E para quem? Os grandes? Os grandes produzem principalmente a ração animal, eucalipto, tanto para siderurgia quanto para a produção de papel, celulose, basicamente isso, né? E os grãos que produzem, feijão, arroz, alguns, produzem geralmente para exportação, mas soja. Fica aqui também, quem soja, são os países que consomem? Principalmente América dos Estados Unidos e alguns países da Europa. Consomem principalmente via ração animal, né? Não um alimento direto para o ser humano. Vaca louca não tem nada a ver com isso, não? Vaca louca, na verdade, está relacionada história, né? a consumo de animais consumindo subprodutos de animais, né? Mas é o que é chamado no mercado mundial de commodities, né? Esses produtos da agropecuária que têm a fixação de preço nas bolsas de valores, uma fixação internacional. Então, na verdade, é uma produção de mercadoria, né, e realmente mercadoria para gerar lucro. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque daqui a pouco vem a questão fundamental, não é? E a população, como é que pode ou deve se posicionar em relação a isso? Nós ficamos reféns, não é? O que a campanha, por exemplo, nacional contra os agrotóxicos, ela quer nos ensinar também a como nos posicionar e a quem nos dirigirmos e assim por diante. Ainda tem muita coisa para a gente conversar por aqui, então você não saia daí não, porque nós já voltamos já com o nosso programa em pauta.